Oi, meus amores, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de história, capítulo 14, parte 2. Prestem bastante atenção para vocês compreenderem sobre esse assunto tão importante que nós estamos estudando, tá bom? Agora nós vamos estudar a cidadania no Brasil, como é que funciona a cidadania no nosso país. Certo? No Brasil, os direitos e os deveres dos cidadãos estão escritos na Constituição. E o que é a Constituição, tia Lidiane? A Constituição é a principal lei do país, que reúne os princípios considerados mais importantes. Apesar da cidadania brasileira também ser praticada por meio da democracia, ela é bem diferente daquela que você viu na Grécia Antiga. E isso acontece porque os brasileiros escolhem um representante para defender suas necessidades e para tomar as decisões políticas. Por esse motivo, no Brasil, a democracia é considerada representativa. Desse modo, é muito importante que as pessoas votem em um governante com ideias e propostas que combinem com as suas. Por isso que é tão importante você votar em um candidato, mas um candidato que tenha ideais parecidos com aquilo que você acredita ser melhor, não é? Para a sua cidade, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país. Outra característica da democracia brasileira é que o voto é um direito e um dever dos cidadãos, não é? Os brasileiros que têm entre 18 e 70 anos de idade, eles são obrigados a votar nas eleições. E caso não possam comparecer às urnas, devem justificar sua ausência na justiça eleitoral. Já as pessoas analfabetas, os jovens de 16 a 17 anos e os idosos com mais de 70 anos não têm obrigação de votar. O direito de votar é muito importante para a cidadania. Por quê? Pois é dessa maneira que as pessoas podem garantir condições dignas, como ter direito à educação, à saúde, ao lazer, à liberdade religiosa. Assim, ser cidadão significa também ter deveres, como cumprir as leis, regras e normas decididas coletivamente. Votar com responsabilidade, fiscalizar o governo, reconhecer e respeitar os direitos dos outros, colaborar para melhorar as comunidades de que participa. Conseguimos tudo isso através do voto. E agora nós vamos estudar sobre a Constituição Cidadã. O que é isso, tia Lidiane? Além de organizar as regras principais do país e de afirmar os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, a Constituição também define o que o povo e os governantes podem ou não fazer. Então, essa Constituição foi escrita em 1988 por diversos governantes brasileiros, como deputados federais e senadores, e ficou conhecida como Constituição Cidadã. Esse nome foi dado porque ela defendia os direitos de igualdade, liberdade e justiça para todos os brasileiros. Assim, a Constituição Cidadã foi responsável por definir os direitos individuais, sociais e políticos dos cidadãos brasileiros. Observe os boxes a seguir para entender melhor cada um deles. Aqui nós temos os direitos, não é? O primeiro deles que nós vamos estudar são os direitos individuais, que garantem a integridade física e moral de todos os cidadãos. Desse modo, toda pessoa tem direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade e à liberdade. Liberdade de expressão, de crença religiosa, de ir e vir. E o que são os direitos sociais? Os direitos sociais, eles incluem os cidadãos na sociedade, garantindo sua formação, seu desenvolvimento e os bens necessários para terem uma vida digna. Os direitos à educação, à saúde, ao trabalho remunerado, à previdência, que é a aposentadoria, à proteção de crianças e ao adolescente
e a proteção à maternidade são exemplos de direitos sociais. Direitos políticos são aqueles que permitem que as pessoas participem das decisões políticas do país, e isso pode acontecer de duas formas diferentes: de modo direto, por meio do direito de ser votado para representar a população como governante, ou de modo indireto, por meio do direito ao voto, escolhendo os candidatos que defendem os interesses e as necessidades do povo. Além dos direitos, a Constituição Cidadã também definiu os deveres dos cidadãos brasileiros, como, por exemplo, o cumprimento das leis, o respeito aos direitos das outras pessoas, o voto para escolher os governantes, a proteção do patrimônio público do país. Agora, a cidadania, ela é para todos, ela não pode excluir ninguém. De um modo simples, a cidadania pode ser entendida como a busca pelo direito a uma vida digna. E o que é essa vida digna, tia Lidiane? É uma vida em que as pessoas têm o direito à saúde, educação, moradia, participação política, que elas têm o direito de ir e vir. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que tem a deficiência, ou seja, ela não pode andar, ela anda através de uma cadeira de rodas, mas ela está encontrando obstáculos, não é? A gente está vendo uma pessoa que tem a deficiência visual, então todas essas pessoas, elas precisam serem protegidas porque elas são cidadãs, então elas precisam ter acesso a condições de vida que façam com que elas se adaptem melhor à sua condição. No Brasil, a Lei 13.146 de 2015 trata sobre os direitos das pessoas com deficiência. Um deles é o de andar em qualquer lugar sem correr risco e sem dificuldades, por meio de rampas, pisos táteis e espaços acessíveis. Mas diversas atitudes ainda precisam ser tomadas para que esse direito seja realmente garantido. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas estacionarem em vagas para idosos, em vagas para cadeirantes, e isso não pode, não é? Por esse motivo, a cidadania não pode ser pensada apenas como os direitos já conquistados, mas também com o dever de conquistar os direitos que ainda não foram garantidos para todas as pessoas. Se existe um problema no bairro, na rua ou na escola, é necessário que as pessoas se organizem e busquem soluções para que tenham uma boa vida. Aqui nós vamos finalizar o capítulo falando da campanha de vacinação, não é? Que todos os anos o governo brasileiro, em parceria com estados e municípios, realiza campanhas de vacinação gratuita à população do país. Essas campanhas, elas têm como objetivo prevenir a propagação de doenças. Aí vocês estão vendo, não é? Um cartaz da campanha contra a gripe de 2019. Vocês vão observar com bastante atenção esse cartazinho que tem aqui, para poder resolver as questões que se seguem aí no livrinho de vocês, tá bom? Finalizamos assim a explicação do capítulo 14. Vocês irão resolver agora as atividades propostas no diário, não é? Na agendinha de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.